E por causa dessa tua mentira, tu vai morrer. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, Ananias respirou e expirou. E a Bíblia vai dizer que ele morreu, irmãos. Ele caiu naquele instante ali. Porque ele mentiu. A confusão de hoje, irmãos. A mentira é confusão de hoje, irmãos. Você, aleluia, que é crente, que vive na casa de Deus, mas que vive mentindo por ter próximo, que vive mentindo, aleluia, para você atribuir algo, para você ter algo, para você conquistar algo, irmãos. Eu quero te dizer nessa noite que é confusão de hoje. A mentira é confusão de hoje, irmãos. E a Bíblia vai dizer que levaram o corpo de Ananias. E passando 3 horas, veio a sua esposa, Safira. E a Bíblia vai dizer que Pedro também perguntou: mulher, de quanto vocês venderam aquela terra? E ela disse: está o valor. Vocês estão provando a Deus. Pedro disse: vocês estão provando a Deus. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher também morreu, irmãos. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo entrou um grande temor no coração do povo, irmãos, por causa da mentira, irmãos. Irmãos, nós achamos muitas das vezes que uma mentirinha pequenininha aqui não vai fazer dano a ninguém, irmãos, mas a mentira traz dano para a nossa alma. A mentira traz morte para a nossa alma, irmãos. A mentira é uma confusão de rosto. Devemos abandonar a mentira. Devemos abandonar a Deus dos sonhos. Devemos abandonar a inveja. Devemos abandonar a soberba. Devemos abandonar tantos e tantos outros pecados, irmãos. É confusão de rosto. E tem crente que na mente, não só uma mentirinha. Você precisa acabar com esse ato de estar mentindo. Tem crente que mente por brincadeira. Pecado, irmãos. O pai da mentira é o diabo. Então aquele que mente, automaticamente se faz filho do diabo. Não é filho de Deus não, irmãos. O diabo que é mentiroso, ele mente desde o princípio, irmãos, e continua mentindo. Se você mente, você está sendo, aleluia, o quê? Se colocando como filho do diabo. Está sendo influenciado pelo diabo. Está sendo influenciado pelo diabo. Não é por Deus, não. Então deixa a mentira e fale a verdade. Porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não vai engano. E Jesus não vai mentir, irmãos. Nós devemos, aleluia, abandonar toda a confusão de rosto. Irmãos, assim como existem pessoas, exemplo de pessoas que pecaram contra Jesus, existem também pessoas, irmãos, que alcançaram, aleluia, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, irmãos. Aleluia.
águas jorravam. As palavras de Jesus era água viva. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que essa mulher, ela encontrou o favor de Deus. Ela bebeu da água que Jesus ofereceu a ela. E a Bíblia vai dizer que ela deixa o seu cântaro. E a Bíblia vai dizer que ela começa a falar, começa a dizer, começa a pregar, a falar daquilo que Jesus ele fez na vida dela. E é isso que nós devemos fazer nas nossas vidas também, irmãos. Devemos, aleluia, não praticar o pecado, não dar mau testemunho, aleluia, mas nós devemos, aleluia, proclamar, falar daquilo que Deus fez em nossas vidas, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um bom testemunho, irmãos, não um mau testemunho. Porque aquele que se encontra com Jesus, aleluia, aquele que se encontra, aquele que abre o coração para Deus, irmãos, ele sai com a vida transformada, com a vida mudada. E a mulher pecadora, irmãos, a mulher pecadora é aquela que chegou aos pés de Jesus. Era uma mulher como ela é tida como prostituta. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que essa mulher também encontrou o favor de Deus. A Bíblia vai dizer que essa mulher, aleluia, ela encontrou o favor de Deus, porque os muitos pecados dela foram perdoados, irmãos. Ela pediu o perdão de Deus. E Deus perdoou todos os pecados dela, porque muito ela amou, irmãos. A Bíblia vai dizer que muito ela amou, por isso que o Senhor Jesus amou também, irmãos. E a terceira, aleluia, a terceira mulher, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher também encontrou o favor de Deus. Uma mulher que vivia 12 anos enferma. A Bíblia vai dizer que ela procurava médicos e mais médicos. A Bíblia vai dizer que ela perdeu tudo, todos os seus bens, em prol da cura. Mas um dia, irmãos, ela ouviu falar de Jesus. Um dia ela ouviu falar do Salvador do mundo. Um dia ela ouviu falar do Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer que ela encontrou Jesus. E ela disse: eu tão somente tocar na obra do Senhor, eu serei curada, eu serei curada. E a Bíblia vai dizer que a mulher entra entre a multidão. A mulher estava debilitada. A mulher, aleluia, ela vivia 12 anos, aleluia, em um fluxo de sangue, irmão. A mulher estava fraca, mas ela decidiu chegar e tocar na hora do mestre. A Bíblia vai dizer que quando ela toca na hora do mestre, o Senhor disse: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, como o Senhor disse que me tocou, a multidão te aperta, a multidão te apalpa, como o Senhor disse que me tocou. Ele disse: porque de mim saiu o poder, porque de mim saiu a virtude. E nós, quando nós tocamos no Senhor de uma forma diferente, irmãos, o poder de Deus é manifestado em nossas vidas, irmãos. É por isso, aleluia, que nós devemos tocar na hora do Senhor, tocar na presença do Senhor, para que o poder dele, aleluia, venha sobre as nossas vidas. Aleluia, para que toda enfermidade, irmãos, que é o nosso corpo, irmão, venha ser despido pelo poder, pela graça do Senhor Jesus. E ela encontrou o favor de Deus, provou do poder de Deus, provou da presença de Deus, porque de mim saiu o poder. E a Bíblia também vai dizer, irmãos, para nós finalizarmos, a Bíblia vai falar a versão da mulher adúltera, a qual os fariseus trouxeram a mulher que foi pega em adultério. E diante da lei, irmãos, toda mulher que era pega em adultério, ela era para ser apedrejada, morta, apedrejada. E então os fariseus, os escribas, pegam essa mulher e ela está indo mais para testar a Jesus, para ver o que Jesus ia falar, porque a lei, aleluia, ordenava que a mulher teria que ser morta, apedrejada, porque foi pega em adultério, foi pega no ato, foi pega no pecado, foi pega na confusão de rosto. E a Bíblia vai dizer que eles arrastam aquela mulher até Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele disse: Senhor, essa daí foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que toda mulher que é pega em adultério, ela precisa ser apedrejada. E o que tu dizes? E o que tu falas? E a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali escrevendo, começou a escrever na areia.
Jesus levanta a sua voz e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você não tem pecado? Você não tem pecado? Atire a primeira pedra. Irmãos, Jesus ele confronta aquele povo religioso. Jesus ele confronta os escribas. Jesus ele confronta aqueles que levou aquela mulher até Jesus, irmãos. Jesus ele confronta, irmãos, mediante a sua palavra, irmãos. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, irmãos. Sabe por quê? Jesus ele disse isso, irmãos. Olha para aqueles corações religiosos, irmãos, porque muitas vezes é assim que acontece, irmãos. Muitas vezes acontece uma queda e na casa de Deus, um irmão ou uma irmã, irmãos, que ao invés de nós estendemos a mão para levantar, irmãos, é muito mais fácil apedrejar até a morte, irmãos. Mas Jesus ele traz um ensinamento para mim e para você hoje. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, irmãos. Aleluia. O dever da igreja não é de apedrejar, o dever da igreja é de ajudar, irmãos. E a Bíblia vai dizer que depois que Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que foi sair do menor ao maior. Não ficou nenhum, irmãos. Só ficou Jesus e aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E aquela mulher diz: não tem, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu te condeno. Porém, vá, mas não peques mais. Irmãos, essa é a misericórdia de Deus, irmãos. Aleluia. O ser humano, aleluia, ele pode cair em transgressões. O ser humano, ele pode pecar, irmãos. Mas enquanto a vida, a esperança. Quando você estiver vivo e Deus encontrar, aleluia, arrependimento no teu coração, Deus ele vai te perdoar, irmãos. Mas veja só, irmão, Deus ele perdoou essa mulher, mas ele disse para aquela mulher: vá e não pegues mais. Aquela mulher ela pegou. O ato daquela mulher, a confusão de hoje foi o quê? Foi o adultério. Todos queriam apedrejar, queriam matar. Mas Jesus ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas não se esqueça que também Jesus disse: vá e não peques mais. Deus ele nos perdoa, irmãos, mas com uma condição: de nós não cairmos na mesma cilada, de nós não cairmos no mesmo pecado, irmãos. Era isso que o profeta Daniel estava pedindo em oração, irmãos. A misericórdia, o perdão de Deus, irmãos, porque eles reconheceram os seus pecados, irmãos. Eles disseram: Senhor, aleluia, nós é confuso, mas atira a justiça, atira a misericórdia, atira o perdão, louvado seja o nome do Senhor. A nós é confusão de hoje, mas a Deus a justiça. Que nós possamos nessa noite tirar toda a confusão de hoje também, de nossos corações, da nossa alma, da nossa vida. Que nós possamos, aleluia, caminhar com Jesus com a cabeça erguida, sem nenhum dedo apontando para nós. Porque é assim que Deus quer que nós caminhamos, irmãos. Sem confusão de rosto, sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa